Olá, estamos mais uma vez aqui. É um prazer de estar com vocês no estudo dessa semana que vamos falar sobre Jesus, o Mestre dos Mestres. Eu sou o Pitu, mais conhecido como Cláudio. Temos o Rony aqui também, onde vamos debater o assunto aí. Maravilha. Então, Jesus, o Mestre dos Mestres. Para mim, quando eu comento isso ou quando eu falo sobre isso, é interessante porque o que Jesus fez para levar esse título de Mestre dos Mestres? A gente pode olhar para o passado e ver grandes nomes, como Sócrates do passado, Platão, esses caras lá de bem atrás, né? E depois grandes cientistas, filósofos, pensadores, psicólogos que vieram aí através da história, que fizeram o povo pensar de maneira diferente, ou então até questionar certas coisas. Até gente mais recente, né, que a gente admira, como o Dalai Lama. O pessoal vai atrás dele em busca de conhecimento, fazem as peregrinações e tudo mais. Mas mesmo assim, fica difícil a gente comparar os seres humanos com Jesus. Apesar de Jesus ter vindo para a Terra, se humilhou e virou um ser humano, ele, da forma como ele viveu a vida aqui, ele para nós ainda é o mestre dos mestres. Por quê? Da forma como ele respondia aos incrédulos, da forma como ele respondia às pessoas quando indagavam, querendo pegar ele na pegadinha, por exemplo, a Maria Madalena, né? Que os fariseus, os rabis, queriam apedrejar ela. Então, o que Jesus respondeu? Quem não tiver pecado, que atire a primeira pedra. Eu não consigo imaginar um pensador que consiga responder dessa forma. É de uma maneira incrível. Não temos. Então, por isso, para mim, começa aí, ele como mestre dos mestres. E, além do mais, ele veio aqui na Terra não só porque fazia parte do plano da redenção, mas também para mostrar o Pai, porque ele é o caráter do Pai, eles são um, ele é o reflexo do caráter do Pai. E a humanidade já estava se distanciando de Deus. E a gente precisava de uma reconexão. Alguém precisava vir aqui para olhar a gente na cara. E nós, humanos, através dele, olhar no rosto, a gente vê quem é o Pai. E isso é fantástico, porque estávamos ali, tivemos alguém aqui na Terra dando um exemplo de vida, exemplo de como viver, exemplo de como ver ao Pai e quebrar os tabus que a gente mesmo criou para tentar viver uma vida de uma maneira certa que acabava não sendo a maneira correta. É isso aí, Pitu. Eu creio, sim, partindo dessa última palavra tua, que é chave, fazendo um contraponto com a reconexão, né? O tabu é justamente ao contrário. Enquanto Jesus é comparado a uma ponte, né? A ponte que liga, ou uma escada que liga a terra ao céu, o tabu, na verdade, é o abismo. Qual é o exemplo disso que a gente pode adotar aqui nessa conversa? Muitas pessoas, por exemplo, eu cresci num lar católico, né? Então eu aprendi muitas vezes a temer a Deus, mas não o temor que a Bíblia ensina, né? A ter medo, né? Muitas vezes a gente fazia uma arte aqui como criança, tal, e a mãe católica, ela já tem essa formação. Eu cresci com isso. Então, quer dizer, se remetendo, minha mãe comenta até hoje comigo, quando a gente sempre conversa, mas muitas vezes eu tenho um pouco de dificuldade de me distanciar daquela figura de um Deus vingativo que eu encontro no Velho Testamento. Porque foi ou esse o início da instrução religiosa que ela teve, né? Isso a marcou. E Jesus vem trazendo justamente esse esclarecimento. Aproveitando o teu exemplo, Pitu, da Maria Madalena, quer dizer, ele responde para uma mulher que vivia numa sociedade patriarcal, né, machista, que tinha uma lei religiosa como sendo a constituição do país. Isso é muito diferente, distante do que a gente vive hoje. Então, eles
levavam em consideração os ensinamentos, os mandamentos de Deus para estabelecer as leis de convívio de convívio civil, e a mulher, perante a leitura desses religiosos, muitas vezes vistos como magistrados, também juízes, ela deveria ser condenada, ela deveria ser apedrejada. E qual foi a impressão, a decisão do maior juiz de todos, que é Jesus, né? Ele falou, olha, os seus pecados estão perdoados, né? E mirando para aqueles que a acusavam, falou, mas, bom, será que vocês também não têm pecado? É isso que ele estava querendo indagar no coração de cada um daqueles homens, né? Aquele que não tem pecado, que atire a primeira pedra. Quer dizer, colocou todos sobre a própria vergonha ali, né? Ao mesmo tempo que ele perdoa Maria Madalena, muitas vezes a gente vê Jesus se deparando com pessoas que o indagam de uma forma até arrogante, e ele tem uma resposta totalmente diferente, né? Uma resposta muitas vezes condenativa, né? Chamando de hipócrita, de raça de víboras, e assim vai. O porquê Exato, isso? Rony. Tem até o exemplo quando ele foi, né, no templo. Eles estavam lá e ele se indignou e se irou, né, com o pessoal do templo. Justamente. Porque ele sabia que ali havia uma exploração, né? Uma exploração da fé. Eles estavam tornando a fé genuína a Deus em um mercado. E hoje a gente vê isso com muita frequência acontecer, né? E isso distancia tantas pessoas. Eu creio que é por isso que Jesus, na verdade, repreendeu com tanta energia aqueles homens, né? Porque ele sabia que isso poderia desviar muitas pessoas de não querer conhecer mais a Deus. E então eu creio que assim o ponto da lição para mim o mais importante é que Jesus ele vem desmistificando a figura do Pai ou a figura de Deus no Velho Testamento e falando, olha, Deus é o mesmo lá e é o mesmo aqui, né? E um dos pontos que me chama bastante atenção, que esclarece muito, é quando acho que foi um fariseu que o aborda e fala, mestre, quais são os mandamentos mais importantes? Ele queria fazer uma pegadinha com Jesus ali, né? Na verdade. E Jesus, na verdade, o que ele fez? Ele pegou os princípios que estavam estabelecidos nos 10 mandamentos. Isso foi muito interessante, porque a gente fala que é um resumo, né? A gente vê os pastores ou os irmãos pregando, Jesus pegou e fez um resumo dos 10 mandamentos, mas, na verdade, tecnicamente, né, se você olhar para o mundo legislativo, o que Jesus fez, ele buscou os princípios que estavam por trás dos 10 mandamentos. Ele falou, olha, o princípio número 1, amar a Deus sobre todas as coisas. Exatamente. Princípio número 2, amar o próximo como a ti mesmo. O porquê isso? Porque ele sabia que estava sendo feito também ali um abuso da prática da aplicação da lei de Deus para um fim egoísta, que era a manutenção das pessoas no poder, não é? Então fazia uma leitura de 2 pesos, 2 medidas, né? Porque eles próprios não conseguiam respeitar aquilo que eles impunham ao povo, e eles condenavam com veemência. E Jesus veio para desmistificar isso, quebrar os tabus e mostrar, olha, realmente os 10 mandamentos eles são devidos. Ele estava explicando, eu vim aqui para morrer por vocês, porque vocês se desviaram do caminho, e essa única solução para o problema é eu morrer não tendo pecado, mas vocês devem sim guardar os 10 mandamentos, né? Então, porque os 10 mandamentos é uma reconstrução do caráter do homem lá do início, quando Deus criou a humanidade, e ele nos dá um conforto, fala, olha, vocês não vão ter a força para guardar os 10 mandamentos como devem ser guardados, mas eu vou colocar a minha lei no teu coração. Lá no Velho Testamento ele diz isso, e no Novo Testamento ele diz, eu vou encaminhar
a vocês o Espírito Santo vai os fortalecer para andar nesses caminhos. Então, eu creio que assim, Jesus, ele completa a Bíblia de uma forma espetacular, e para mim é só amor. Exatamente, e como você falou, né, lá do princípio, porque fala, né, que ele estava com o verbo, ele era o verbo. E não só, como você falou, mostrar que o Deus, o Jesus do Novo Testamento, Deus do Velho Testamento é o mesmo. Quando Jesus veio aqui, ele também mostrou que ele também era um com Deus. O que é o exemplo de Felipe, que mesmo ele estando ali, discípulo de Jesus, ele não entendeu, tanto que ele questionou. Então mostra para nós, Jesus, mostra o Pai. E Jesus responde: quem vê a mim, vê ao Pai. Exatamente, mas naquela assim, né? Caramba, você está aqui comigo todos os dias. A gente está aqui comendo, andando, dormindo junto, e você ainda não percebeu que eu, o Pai, somos o mesmo, né? Não tem coisa mais maravilhosa que isso. E também, ele estando aqui, ele nos ensinou sobre a reconciliação. Se a gente pensar um com o outro, casais, amigos, sempre tem aquela briguinha e tal, e quando se reconcilia, que maravilha, né? Dá aquela alegria no coração. Então imagina a reconciliação do ser humano com Deus. Não só agora, né? Mas com a volta de Jesus. Então, para mim, o mestre dos mestres tem tanta coisa para a gente aprender que a gente não tem tempo para abordar tudo. Mas coisas para a gente levar em consideração aqui e guardar para nós aqui. Jesus veio aqui não só para nos salvar, mas para mostrar como viver uma vida digna, como a gente pode ver ao Pai através de Jesus e nos deu o exemplo para seguir, para ter uma vida eterna. Maravilha. Amigos, um prazer novamente tê-los aqui conosco no estudo dessa semana. Obrigado, Rony, pela sua participação. Se você gostar dos nossos vídeos, por favor, compartilhe, curta os vídeos para que outras pessoas também possam achar. Então, para encerrar, vamos fazer uma oração? Bondoso Pai, muito obrigado por mais uma semana, mais um estudo. Muito obrigado pelos amigos, os participantes, o Rony e a todos os ouvintes. Esteja com cada um de nós, que nos toque o coração e que a cada dia mais a gente possa aprender mais e mais sobre o teu amor com o ser humano e sobre a volta de Jesus. Que eu te peço e agradeço, em nome de Jesus. Amém. Amém.